Sim, fico muito feliz em ceder a palavra a seguir a um verdadeiro amigo da liberdade. E exatamente sobre esse tema, liberdade, será falado pela Arena. Eu valorizo os presentes, dou a palavra. E eu dou a palavra ao Conselheiro Nacional Andreas Glarner, que para a Noite da Liberdade de hoje veio especialmente do Wargarten em Engelberg. Por isso ele partiu. Então percorreu um caminho difícil. E estamos ansiosos pelos seus pensamentos. Ander Glarner, por favor. Senhor ex-conselheiro federal, querido Christoph. Senhor alto deputado nacional, querido Bully. Agradeço à senhora e ao senhor Gemendraud que eu vi. Agradeço aos portadores da bandeira e à senhora e ao senhor Herzgeranke pelo convite. Pois neste lugar a liberdade foi combatida. Aqui os bravos suíços expulsaram os Habsburgos em fuga. Concretamente no lago e no pântano. E também os Habsburgos, severi mortos na eleição suíça, que os Stapfesberger entenderam. Naquela época, os suíços de uma Hellebedding foram usados pela primeira vez. Com eles, os terceiros armados dos arrogantes Habsburgos, como Pexen, frequentemente abriram latas de Traviori. E a liberdade indomável de escolher. Naquela época, isso veio da Confederação, que se juntou a ela. Como vocês querem um único povo de irmãos, em nenhuma necessidade nos colocar em perigo. Como queremos ser livres, como eram os ventos, antes a morte do que viver na escravidão. Como queremos confiar no Deus Supremo e não temer o poder dos homens. E então, vai que anos depois, sempre pensamos nisso. 15, como Mariano. Não nos afastamos mais das possibilidades fundamentais. Interferiram em nosso comércio estrangeiro e levaram uma surra terrível. Nós nos rendemos e não estamos mais livres. Os suíços foram derrotados de forma devastadora. Mas então eles disseram, não vamos mais participar de conflitos alheios. Como Niklaus von Brüder também disse, não se envolvam em negócios alheios e não estendam demais a guilda. Mas somos hoje, 700 anos depois, ainda livres. Somos realmente livres? Não, os suíços e a nossa liberdade estão continuamente sendo restringidos. E para saber se ela está sendo restringida, quando a gente primeiro precisa saber o que significa liberdade. A liberdade pessoal, por exemplo, é que o ser humano está livre de coerção, que ele é autônomo. Então precisamos refletir. A liberdade pessoal. Ela protege a integridade do ser humano. Ela é privada, mas é também boa. A integridade física. E nenhum governo também intervirá arbitrariamente ou determinar como o ser humano pode viver. A liberdade política torna os cidadãos subordinados. Ou seja, liberdade de multiplicação, liberdade de imprensa, liberdade de reunião e eleições livres. Mas a liberdade também precisa de leis. E o direito necessita de limites. Para que a liberdade seja possível para todos. Lá podemos alcançar a liberdade econômica. Também lá a autodeterminação faz parte da possível tradição. Liberdade econômica, base para inovações, para responsabilidade. E para a organização pessoal da vida. A liberdade pessoal e política. Abrange como eles estão dispostos e define a liberdade. E as restrições também. Certos termos, para isso nós não dizemos mais. E o que não podemos mais dizer não é determinado pelo nosso grupo democraticamente eleito, mas sim pela esquerda e pela imprensa. Eles nos dizem o que ainda podemos dizer. Isso ainda seria quase negociável. Mas nós criamos os artigos, 2 seções 61 da Lei Penal. Norma antirracismo. Naquela época, dissemos a nós mesmos que não teríamos medo de que eles se posicionariam apenas contra os nazistas estúpidos e as mentiras sobre o Holocausto, usando o artigo para isso. Agora eles sabem, quem quer que tenha nomes longos conosco, já deve ter sido dragão alguma vez. Por causa do artigo 61 bis, exatamente o antirracismo, que só recentemente expandiram um pouco, também sobre a orientação sexual. Eles simplesmente não podem mais dizer, quando eles olham para a transe,
Por favor, fiquem quietos. Quando há transe no jardim de infância, apresentação diante de crianças pequenas e culpadas, por favor, fiquem em silêncio. Quando as manifestações estão em movimentação, por favor, fiquem em silêncio. E quando 3,30% de outros africanos recebendo assistência social conosco, eles ficavam melhor calados. Quem cumpre pena, então isso deve ser dito. E quem diz, na verdade, como se costuma dizer, é. E por que sempre começa uma tempestade de merda? Quando um dos jovens comete um erro, talvez algo impensado. E porque nenhuma torre de guarda dispara, quando desenvolvem seu espírito, no tocado pela Antifa, está Bernie Schultz e isso bate. Isso ainda é liberdade? Se não pudermos mais dizer o que queremos e o outro faz o que ela quer. Ela deveria ficar em silêncio sobre um teste. Quando um aposentado após 47 anos recebe menos dinheiro, 47 anos de luta. Ou seja, alguém que viajou com o carrasco. Deveria me calar se nossa escola for de serem abolidas. E para isso, valerem regras especiais para muçulmanos, quando excursões escolares esportivas de dia inteiro e acampamentos de férias não forem mais organizados, mas sim conforme o Bairam. E durante o Ramadã, deveria então ficar em silêncio. Não prescreve encostos. Está seguro. E se ela ficar cada vez mais fina, uma porta vai ficar mais fina. Deveria então ficar em silêncio comigo. Se nós, em 100 anos, tivermos milhões de pessoas a mais, provavelmente eu deveria ficar calado. Quando a criminalidade sai do controle e nossa mulher à noite não sai mais, um ladrão aparece, deverias ficar calado. Quando nossos serviços sociais e Rei Bander saqueia, então eles ficam em silêncio. Quando os custos para o enorme abuso do sistema de asilo atualmente estão em 6 bilhões, então é melhor que não estejam. Se nossas abelhas começarem a aumentar, eles afirmam, eles serão realizados. E assim serão transformados. Deveria realmente ficar calado. Se nossa escola for violenta, bullying e vandalismo, e as extorsões de sanções, não ver? Deveria ficar calado para mim. Deveria ficar calado para mim se nos sentirmos amigos em nosso próprio país. Quando a paisagem urbana muda. Eu deveria ficar calado quando procuramos proteção dos que buscam proteção. Não, senhoras e senhores. Com certeza não ficaremos em silêncio. A verdade? Tomamos para nós. Não ficamos em silêncio. Ainda existe liberdade de reunião. Lá tivemos um período desfavorável. Que foi restringida, totalmente sem sentido. E ainda muito mal sucedido. Nunca esqueceremos as imagens. Os chocadores perseguidos. Os que estavam sem máscaras, ou o ar gelado foi rearranjado. Nunca esqueceremos as 4 escrituras, que dissemos, ou para abrir os Tramian cheios de fé. Mas, por favor, isso se tornará uma perda ainda maior. Isso não é liberdade, mas para mim, senhoras e senhores. Está sendo cada vez mais restringida. Liberdade contratual, por exemplo. Você reclama novamente das contribuições do seguro-saúde. Por que ela sempre dispara? Claro que eu também quero uma caminhada a respeito disso. Mas também porque não temos concorrência. Porque nunca temos exatamente liberdade contratual. E cada plano de saúde deve fazer contrato com o outro. Cada prestador de serviço tem direito a isso. Faturar seus serviços. Agora temos um déficit de mais de bilhões de francos nos próximos anos. Como não há liberdade? Liberdade contratual no contrato de trabalho está sendo cada vez mais restringido. Cada vez mais o acordo coletivo geral é declarado como geralmente vinculativo. Isso tem uma influência em toda surpresa. Poderia-se considerar que o avanço Penem veio de um empresário? O filme da startup não precisaria mais anotar o horário de trabalho, porque todos estão envolvidos. Eu não acreditaria nisso. Quem falou em tudo nesta comissão? E a região vê isso. E eu gerencio o outro equipamento da região. Óbvio. E com simples formalidades eu poderia fazer. Nós temos com os inquilinos. Não há mais liberdade contratual. Estamos tentando impor em toda Zurique novamente um teto de aluguel. Em Berlim isso já foi feito. Muito bem sucedido. No final, onde os apartamentos para aluguel diminuíram completamente. Porque todos os apartamentos alugados, na verdade, foram transferidos para o mercado imobiliário e foram vendidos. Então os aluguéis aumentaram.
Se isso for considerado socialismo, faz experiências econômicas com muita influência. Não é bem recebido. Pangels e liberdade econômica. É restringida mais uma vez. Quem proíbe a redução de estacionamento, normas de saúde, através da nossa liberdade, contribuem de forma muito significativa. Então ela percebe que a liberdade não é algo garantido. Ela pode ser perdida, frequentemente de forma gradual. Um grande perigo é justamente que a entrega inconsequente da liberdade, em favor da segurança, exerce-se poder. Benjamin Franklin diz: quem a liberdade sacrifica para ganhar segurança, no final ambos serão perdidos. E é sempre uma habitual, um pouco de liberdade. É uma comodidade. É uma disposição, controlar o ato de ir embora. A liberdade é ameaçada internamente por atores estatais e privados, por excesso de regulamentação, onde a liberdade e segurança realizar através da concentração de poder. Mas claro, também a partir com estados totalitários. Essa informação, e economicamente e geopoliticamente sob pressão. E a essência da liberdade e dos sistemas totalitários. Eles sabem onde eles nos introduziram. Sistemas totalitários fazem exatamente como o primeiro passo, abolir a liberdade de expressão. Eles podem conduzir a censura. Eles podem controlar os meios de comunicação. Eles reprimem a oposição. Isso seria algo, para nós, no país vizinho, necessário. A justiça está sendo abusada e há sua coerção lógica. Se tudo isso já pudesse ser feito, nós não queremos mais isso. São exatamente as receitas socialistas onde isso provoca a falta de liberdade. Liberdade e responsabilidade. A liberdade não é algo sem limites. Ela é exigente e ainda exige. Ela própria, ela exige consideração e uma responsabilidade. Quando se considera a liberdade como uma tarefa, então a conclusão mais importante é que isso não é algo garantido. Uma tarefa contínua. Ela surge através do intrometimento, vigilância e responsabilidade. A liberdade não é diferente do que as chances de melhorar. Não precisamos das oportunidades, como sociedades, como democracia. E eles, seis jovens, são a geração que tem mais oportunidades do que jamais tivemos antes. Eu poderia conectá-los. Eu poderia aprender. Eu poderia lutar. Eu poderia conseguir. Mais rápido, mais alto e mais corajoso. Quando podemos fazer isso anualmente? E exatamente por isso precisamos provar que a liberdade não é algo permanente. Não é uma lei da natureza. É um erro de fala, onde exatamente viver por tanto tempo. As pessoas estão dispostas a... A liberdade não morre antes de hoje. E ela morre bem silenciosamente. Com cada ano não é mais tão ruim. E com cada ano, que me traz tristeza. Com cada momento, onde se pode redimir. O medo é mais alto que a coragem. A nossa liberdade morre. Mas vocês, jovens, vocês podem mudar isso. São as vozes que podem dizer não, porque a injustiça está se espalhando. Elas também são vencedoras quando outros mentiam. Eles são a tendência onde eles constroem o que outros, porém, conquistaram. Eles são as gerações, não apenas herdar a liberdade, mas também poder renová-la. Não se iludam que eles são jovens agora. São coisas idealistas a serem vividas. Sempre houve toda a grande mudança no mundo começou. Onde exatamente isso, sobre si mesmos ouviram, e mesmo assim se levantaram. Então, levantam a voz. Misture o casamento, perguntam por como eles falam. Ele encontra algo novo, não desiste do objetivo desconfortável. Então a parada mais perigosa, em uma companhia livre, não contar consigo mesmo. Ou protestar, isso é indiferença. Aqui estão as gerações que podem fazer a diferença. Levante-se, pelo que é tão importante. Levante-se. De cada pessoa, levante-se. Pela humanidade e pelo futuro. Levantem-se então, pela nossa liberdade. Então façam-se ouvir, sejam incômodos. Façam a pergunta onde eles não pertencem mais, sem falar das posições. Não se paguem. À frente empurre o que eles pensam agora ter. Não se paguem, tem que fazer isso lá. Ou distrair. Estimado, pois se tem um terrier em jovens Vampeller, a liberdade precisa de pessoas que então permanecem firmes quando outros na verdade são covardes. São necessárias pessoas que então salvam quando os outros são diferentes. Então você age com os outros de forma rude. E vocês são exatamente essas pessoas. Eles nunca são perfeitos.
Eles são sempre os mesmos. Corajoso o suficiente para começar. E não tirem a liberdade, como em Bonema, onde se prolonga automaticamente. Porque eles defendem Weirbees, onde eu não posso mais, porque isso exatamente é verdade. A liberdade não pertence a ninguém que queira possuir. Ela pertence a que a defendem de forma fraca. Ergla a voz, afiada lá as palavras. Afiem os corações. Somos a geração. O que não fala conosco. Somos a geração. O que temos nas mãos. E dizem, acima de tudo, nós somos a geração. Onde estão? A liberdade não é negociável. E se alguém lhes perguntar pelo que lutamos, diria, porque somos jovens, porque temos muito a perder, e porque não nos schüchter erlernt. Então luta, luta, luta pela liberdade, por nossa pátria, pela nossa Suíça. Eu agradeço a vocês. Nós precisamos lutar. Os jovens precisam resolver. Mas os mais velhos também contribuem. E é isso. É simplesmente maravilhoso. Fazer parte de um partido, porque nós não lutamos uns contra os outros, mas lutamos juntos. E em outros anos, há uma grande luta pela nossa partido, pela nossa causa, pela Strat. O Google is legal mind visto e ainda assim. E eu gostaria agora, se vocês gostariam de me chamar rapidamente, ele deixou levar. Obrigado. Muito obrigado.